Olá, boa noite, boa tarde, boa noite aos amigos da TV 247. Começando aqui agora o programa Léo ao Quadrado com meu amigo Leonardo Stupa. Tudo bem, Léo? Como é que você está? Tudo jóia, Léo, né? Na correria, como sempre, hoje vestindo a camisa da empresa. E Bonita eu queria camisa, perguntar, Léo. eu queria perguntar por que você não gosta do contador, Léo? Aquele que fica contando os números de cima para baixo para dar tempo do pessoal chegar. O Aquele que que contador, não, mas acontece? o pessoal chegou, Léo. O pessoal sabe que tem horário, né? O horário é 18 horas e 30 minutos. Como já eram 18 horas e 32 minutos, eu achei que era o momento da gente já começar sem a tal da claquete. E a musiquinha também pifa de vez em quando na claquete. A gente tem que pensar numa claquete melhor. Bom, Léo, hoje o programa todo vai ser dedicado à elucidação, possível elucidação do assassinato, da execução da Marielle Franco e do Anderson, crime que completa um ano no dia 14 de março, daqui a 2 dias. Hoje é dia 12 de março. Né? Foram presos hoje o suposto assassino e o suposto motorista do carro. Coincidentemente, né, a pessoa que está sendo acusada de assassinato, ela é vizinha, mora no mesmo condomínio que o Jair Bolsonaro. Eu me lembro de já ter debatido esse assunto com você, que é um assunto seríssimo, gravíssimo, né? E você me dizia, não consigo acreditar que o Bolsonaro possa ter uma ligação com assassinato, né? Você mantém a mesma posição ou você já está revendo a sua posição em relação a isso, Léo? Ô, Léo, eu sei que... Eu nunca imaginei que o Bolsonaro fosse do nível do PSDB. Eu sempre imaginei que o Bolsonaro fosse um político ruim, mas eu nunca imaginei que ele chegava a ser tão ruim quanto o pessoal do PSDB. E eu tô impressionado, tô impressionado. Eu sempre imaginei o Bolsonaro como um grande ator. Toda vez que eu via o Bolsonaro fazendo aquele teatro, eu imaginava que era um mix de imbecilidade. Eu pensava que era um político que estava sendo conduzido pelos formadores de opinião dos Estados Unidos e de Israel e não conseguia ver o Bolsonaro como sendo a origem do mal. Eu conseguia ver o Bolsonaro como sendo uma outra vítima do mal e um oportunista. Agora tá muito difícil de manter aquela opinião, né? A gente precisa... Às vezes, Léo, às vezes eu critico você porque você tem uma tendência muito boa pro mundo. Quando tinha julgamento a respeito do Aécio, você sempre sonhava com a possibilidade do Aécio ser condenado. Eu sempre, não, Léo, não se iluda com isso não. Dessa vez eu preciso admitir que eu tive talvez eu tenha tido uma tendência muito, assim, eu minimizei demais, talvez, o nível de maldade atribuível ao Bolsonaro. Eu sempre vi o Bolsonaro como uma pessoa que oportunamente despertava o mal nos outros, mas eu não conseguia imaginar que o Bolsonaro fosse tão perverso a ponto de contratar execuções. Isso não. Isso eu nunca consegui imaginar. Por isso que eu mantinha aquele ponto de vista, mas agora está muito difícil realmente de continuar sustentando esse ponto de vista. Está bem difícil mesmo. E isso pode ser também uma decepção muito grande, né, para os bolsominions, porque você pode imaginar qualquer coisa, né, que eles possam tolerar. Um presidente que posta um vídeo pornográfico, escatológico, ele está ali tentando defender a família brasileira, supostamente. Né? Um presidente que ataca uma jornalista, alguém pode dizer, não, mas veja bem, ele está querendo também se proteger de fake news. Agora, se eventualmente houver a comprovação de uma participação num assassinato tão bárbaro e tão cruel, eu acho que aí não vai sobrar bolsominion. Ou será que sobra bolsominion, apesar de tudo, Léo? Léo, nessa parte eu já tenho uma opinião um pouco diferente. Pode parecer estranho, eu não estou falando da sociedade brasileira. Ontem, durante o programa da noite, as pessoas me corrigiram porque, às vezes, quando eu critico o eleitor do Bolsonaro, eu critico o fanático, eu deixo transparecer que eu estou criticando o Brasil como um todo. Claro que não, eu não sou vira-lata desses que acham que tem que meter o pau no Brasil, não. Eu estou falando em especial dos apoiadores do Bolsonaro. Eu sempre tive aquela ilusão que o Bolsonaro não fosse uma pessoa tão ruim e que fizesse o papel de uma pessoa ruim para fazer essa polêmica, para aparecer.
Mas no que diz respeito ao eleitor do Bolsonaro, eu já tenho uma certeza, esse cara é mau caráter. Não estou falando, obviamente, daqueles que foram enganados, eu estou falando daqueles que são bandidos e se esconderam atrás do Bolsonaro para esconder crimes, para esconder uma personalidade ruim, para tentar mostrar para a sociedade que não são estelionatários, esses que gostam de dar golpes dentro de igrejas. Esse aí não vai se motivar se o Bolsonaro for realmente conectado à morte da Marielle. Isso porque, para esse cara, a morte da Marielle é uma vantagem. Basta lembrar que nós tivemos deputados eleitos, não porque fizeram propostas, mas porque estavam comemorando a morte da Marielle. Nós tivemos uma situação no Brasil em que alguns blogueiros comemoraram a morte do neto do Lula. Então, não pense você que essas pessoas vão mudar de ideia, porque a opinião que eu sempre tive é que o Bolsonaro, na verdade, o Bolsonaro ele conseguia representar essa classe ruim da sociedade brasileira. O Bolsonaro não foi eleito à toa. Ele foi eleito porque tem uma parte da sociedade brasileira que não presta, essa parte que não presta, essa parte que é ruim, apoiou o Bolsonaro por ter visto ali um representante. Essa parte que não presta, essa parte que é ruim, elegeu um deputado que rasgou a placa com o nome da Marielle. Essa parte que não presta, essa parte que é ruim, está constantemente na internet comemorando a morte da Marielle. Então, essa parte do eleitorado do Bolsonaro vai bater palmas se o Bolsonaro for, de alguma forma, conectado à morte da Marielle. Essa parte do eleitorado do Bolsonaro é bem pior do que ele. Votou nele porque achou ali um representante. Então, eu não consigo ver o bolsominion mudando de ideia caso o Bolsonaro seja realmente conectado à morte da Marielle. Eu não consigo ver isso, não. Você tem usado a palavra conectado, as pessoas estão usando a palavra mandante, Léo, né? As pessoas estão tendo essa desconfiança crescente. Por quê? Porque a Marielle, no Rio de Janeiro, investigava as milícias, né? As milícias, aparentemente, são a fonte de renda do bolsonarismo, né? Bom, Cláudio Alves está dizendo, quem teria interesse na tentativa de homicídio sofrida pelo assassino de Marielle logo após o assassinato da mesma, senão o próprio clã Bolsonaro, né? As pessoas estão realmente em estado de choque, né? E não é só essa descoberta de que ele é vizinho do Bolsonaro, né? Também tem mansão de luxo em Angra dos Reis, né? Com ele foi descoberto um arsenal de armamentos. Aí o primeiro depoimento, né, já se falou que é uma pessoa que tem ódio de militantes de esquerda, como se fosse um crime de ódio de militantes de esquerda. Nada, não faz o menor sentido, né? Claramente o assassinato da Marielle foi um crime encomendado, né? Foi um crime sob encomenda. E as pessoas estão fazendo a seguinte pergunta, a viúva da Marielle, o Marcelo Freixo, todo mundo está colocando a mesma questão. Até quando, né, vai ficar no ar a seguinte questão? Quem mandou matar? Quem mandou matar e por quê, Léo? Você acha que essa questão poderá ser respondida? Você acha que esse vai ser o desfecho do caso, né? Queria também trazer uma informação nova, que não tão nova assim, mas o governador do Rio de Janeiro, o Witzel, né, que era ligado ao bolsonarismo, mas tem se afastado do clã, né, disse que os assassinos vão ser convidados a fazer uma delação premiada. Você acha que há a possibilidade de que eles delatem os mandantes? Não, Léo. Não vejo essa possibilidade, não. Não vejo possibilidade que delatem os verdadeiros mandantes. Eu vejo a possibilidade que eles façam um acordo para criar mandantes. A gente sabe que a justiça brasileira, ela não é uma justiça que está procurando a origem do crime, está procurando o verdadeiro culpado. Ela está procurando dar uma resposta para a sociedade. E essa resposta para a sociedade pode ser tanto que foi o Bolsonaro o mandante, quanto uma resposta que Bolsonaro era simplesmente amigo daquelas pessoas, porque aquelas pessoas eram da polícia. Ah não, Bolsonaro tem foto com todos os policiais, ele era simplesmente amigo daquelas pessoas. Não, mas peraí, Bolsonaro tá ligado às milícias. Não tá nada não, isso é impressão sua. Então, o que vai acontecer hoje? Nós temos essa situação que agora nós estamos no clímax da descoberta. Durante esse período agora, a estratégia do Bolsonaro tem agido da melhor forma para eles, que é simplesmente se silenciar e não falar nada e deixar a poeira baixar. Quando a poeira baixar, eles vão criar um mandante. Vai ser muito difícil criar um motivo para esse mandante, mas eles vão criar um mandante. Isso é se
não restarem dúvidas, porque a gente tem no Brasil o indúbio pro réu, sabe aquela coisa lá de na dúvida a favor do réu, que só não funciona caso o réu seja o ex-presidente Lula. Mas eles podem usar vários institutos da lei para evitarem que essas pessoas sejam presas. Basta lembrar que o mesmo Bolsonaro, que era contra o indulto de Natal, ele se manifestou a favor do indulto para pessoas que têm doenças aí no estágio terminal. Ou seja, ele já criou aí um manifesto a favor de que se o Queiroz foi preso, o Queiroz vai ser solto. Dessa forma, o Bolsonaro já consegue mostrar que ele está disposto a tirar as pessoas que podem denunciá-lo da cadeia. Claro que qualquer pessoa que consiga ver com os olhos da lógica e conseguem perceber, olha, se o cara manda nas milícias e a Marielle estava prejudicando as milícias mataram a Marielle a mando de quem manda na milícia. Isso é uma coisa muito lógica, muito fácil de concluir. Mas pode aparecer uma outra pessoa que vai ser o mandante. Pode aparecer. Olha, é uma questão óbvia. Enquanto o Bolsonaro estiver na presidência, esses criminosos estão bem mais protegidos do que se o Bolsonaro sair da presidência. Então não é interessante para esses criminosos delatarem o Bolsonaro. É melhor ter o Bolsonaro na presidência sempre chantageado do que ter um Bolsonaro fora da presidência e possivelmente preso. Então, o que eu acho que vai ser a estratégia nesse momento? A estratégia vai ser tentar dar barrigada no processo, empurrar o processo para frente o máximo possível, tentar fazer uso desses institutos do indúbio pro réu para poder ir dando barrigada. Essas pessoas vão, obviamente, ficam aí nessa prisão cautelar por um pequeno período de tempo. Pai Gilmar solta lá um habeas corpus, deixa o menino ir para casa, ou então qualquer representante do pai Gilmar pode fazer isso também. E aí pronto, a coisa vai ser esquecida, assim como o caso Queiroz foi esquecido. Agora nós estamos no clímax, no apogeu. É preciso pôr alguém na cadeia. É o caso da Vale. Tem mais alguém da Vale preso? Não, não tem. É preciso pôr alguém na cadeia, o povo quer ver alguém na cadeia agora. Esse aí o cara vai passear, fica lá na cadeia passeando um pouquinho, batendo papo com a galera, com a porta aberta, lógico, igual o Eduardo Cunha, que ninguém nunca viu preso. Daí a pouco esse cara volta para casa, a história é esquecida. Por quê? Para que um crime seja realmente perseguido, é necessário que exista setagem de mídia, que é o que aconteceu com o ex-presidente Lula para criar o crime, por exemplo, do triplex. Léo, vai ser muito difícil soltar dessa vez, porque realmente é um caso que escandaliza o mundo. Rafael Ferreira está perguntando, no site Exame disseram que um dos suspeitos presos foi namorado de um filho do Bolsonaro. Procede? Na verdade, a filha de um dos suspeitos, que é o Lessa, que seria o atirador, né, namorou um filho do Bolsonaro. Essa é a questão. Neto Oliveira dizendo que no momento seria bem interessante uma entrevista com o Marcelo Freixo, podemos tentar, de fato, faz todo sentido. O Cláudio está dizendo, o mandante do assassinato da Marielle pode não ser um dos Bozos, mas o mandante da tentativa de homicídio contra o sargento Lessa, com certeza é. Essa é a tese dele, porque também houve uma tentativa de homicídio do sargento Lessa. O Bolsonaro, Léo, ele se pronunciou sobre o caso. Ele foi questionado, né? E ele falou, olha, primeiro precisa ver se são eles mesmos que mataram. Ele colocou em dúvida o trabalho da polícia do Rio de Janeiro. Ele está se preocupando muito em defender, o que ele não faz em outros casos, né? Em outros casos ele já vai chegando, acusando, mandando matar, mandando atirar na cabeça, coisas desse tipo. Outra coisa que o Bolsonaro falou também, olha, eu quero saber quem mandou me matar. Comparando o caso da Marielle, que foi brutalmente assassinada, assim como do Anderson, né? Ao dele que sofreu, ou supostamente sofreu, a facada do Adélio, né? Uma reação estranha, né, de uma pessoa que deveria estar comemorando, deveria estar dizendo, não, finalmente a polícia encontrou os criminosos, é muito importante que esse crime seja esclarecido. Seria a declaração normal de um presidente, né, mas o que ele fala, não, eu quero é saber quem mandou me matar, né? O que você acha, Léo? Alguém mandou matar o Bolsonaro? Hoje tinha um comentário na internet dizendo o seguinte, que talvez ele seja o mandante dos dois, né? O mandante do crime contra a Marielle e o mandante do suposto crime contra ele também, enfim. Olha, Léo, o crime, essa questão aí do Adélio, eu não tenho dúvidas, então eu acho que ficar repetindo a mesma coisa, para mim foi uma fraude. Começa pelo fato de que a equipe do Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, a família do Bolsonaro, ninguém fez uma foto do corte. Peraí, tem fotos da faca dobrando, tem foto de tudo, do Adélio conversando com seguranças, tudo isso tem filmagem, mas não tem uma foto, nenhuma filmagem do corte, então tá mal esclarecido para mim. Então
assim, eu não consigo nem imaginar a possibilidade daquela facada ter sido real. Eu, particularmente, não consigo imaginar a possibilidade. Eu não consigo colocar isso sob análise. E se for? Não consigo nem ter esse e se for. Porque os caras não conseguiram produzir uma foto da facada. Ou seja, só existe foto do Bolsonaro pós-cirurgia. Não tem uma foto do Bolsonaro desde o momento que ele levou a facada até o momento que ele deitou para poder fazer o processo cirúrgico. Não tem uma foto do corte. Então eu não consigo ver verdade nisso. Agora, no caso da Marielle, isso é uma oportunidade interessante, porque, olha, nesse momento nasce um racha entre o governador do Rio de Janeiro e o presidente da República. E esse racha é importante, porque o apoio do Bolsonaro é muito grande dentro do Rio de Janeiro. Agora, o marketing do Bolsonaro vai tentar... O marketing do Bolsonaro, nesse momento, não vai tentar defender o Bolsonaro. Eles vão tentar desconstruir a Marielle. Isso pode dar errado, porque nós estamos indo num caminho muito perigoso, que é o caminho de que, olha, antes dos eventos de 2013, o homicídio, qualquer homicídio que fosse, ele era reprovável. Depois do ataque à paz social brasileira, nós começamos a relativizar o homicídio. Se for homicídio de petista, pode. Se for homicídio de bandido, pode. Começaram a relativizar as coisas. E isso está gerando mais criminalidade, mais violência no Brasil. Nós temos agora a tendência natural do bolsonarismo de, no lugar de reprovar um homicídio contra a Marielle, tentar explicar que ela mereceu morrer porque ela era militante de esquerda. E olha, isso não é absurdo, isso é o que tem acontecido até hoje. Até hoje, o bolsonarismo não tem lutado contra determinados homicídios. Eles têm aprovado esses homicídios como uma espécie de justiçamento. Esse racha que vai acontecer naturalmente entre o governo federal e o governo do estado do Rio de Janeiro pode conduzir o governo do estado do Rio de Janeiro no sentido de levantar aquela bandeira que ele levantou durante todo esse tempo. Nós estamos lutando contra o criminoso, seja ele quem for. E lutar contra o criminoso, obviamente, significa lutar contra o criminoso, ainda que seja um policial. Então, nesse sentido, a gente tem essa oportunidade de ter um semancol por parte da sociedade que nós não podemos relativizar o homicídio. E o bolsonarismo pode perder pessoas com isso. Exatamente. Cleomar Vivian está me lembrando aqui, ó. Foram encontrados 117 fuzis M16 na casa do suspeito de atirar na Marielle. O cara tinha 117 fuzis na casa dele. É impressionante, Léo. O arsenal. O cara tinha um arsenal de guerra, né? Então o cara era capaz de fazer uma guerrilha, se quisesse. Quem é o Sargento Lessa? Esse personagem com quem foram encontrados 117 fuzis e morava no condomínio do Jair Bolsonaro. Léo, quando você fala do governador do Rio, do Witzel, desse racha, é interessantíssimo, né? O Witzel, ele foi eleito com apoio do Bolsonaro, inclusive quebrou uma placa lá da Marielle e tal, só que agora parece que ele mudou, ele está diferente, né? E rompeu com o Flávio Bolsonaro, não nomeou pessoas que o Flávio Bolsonaro queria ter nomeado no governo do Rio de Janeiro. Fala-se que ele se aproximou do ex-governador Antony Garotinho, né? Então ele está tendo uma gestão próxima aí com o pessoal do Garotinho, né? E o Witzel fala para todo mundo que ele vai ser presidente da República, que ele quer ser presidente do Brasil. Então, o que o Witzel precisa para ser presidente do Brasil? Quem ele precisa destruir? Ele precisa destruir o bolsonarismo, né? Será que o Witzel já tinha essas informações de quem eram os mandantes? Será que a polícia do Witzel ganhou carta branca para investigar o caso? Então, esse racha é muito interessante, só trazendo o bastidor. O Witzel tem ambição presidencial, ele acha que está predestinado a ser presidente da República, né? E rompeu com o bolsonarismo. Então, você foi direto ao ponto. Existe, sim, um racha entre esses dois grupos políticos. E esse racha, Léo, ele é importante, né? O Witzel é como se fosse aquilo, como eu diria, as características que normalmente eu atribuo ao Mourão, que é a característica de uma pessoa que, apesar de ser liberal na economia, é um cara que tem um pouco de coerência naquilo que o Bolsonaro tem, muita loucura. O Witzel é a mesma coisa, é uma pessoa que tem um passado, né, como magistrado, é uma pessoa que tem um pouco de
conhecimento, não é uma pessoa que simplesmente fez oba-oba. Então não seria interessante para o Witzel, depois de estrategicamente aproveitar esse momento que o cardume de eleitor estava desesperado aí no sentido de achar um justiceiro, não seria interessante para o Witzel continuar sendo essa pessoa cópia do Bolsonaro. Então agora é a oportunidade dele para mostrar que, olha, é possível lutar contra o crime sem ser esdrúxulo. Então, e o Witzel, ele tem uma coisa muito interessante, ele é uma alternativa ao Bolsonaro. Por exemplo, no momento em que o Ciro Gomes, né, só a título de exemplo, no momento em que o Ciro Gomes ataca o ex-presidente Lula, ele não conquista nenhum eleitor do Bolsonaro. Por quê? O eleitor do Bolsonaro olha para o Ciro e fica rindo do Ciro por causa da briga interna dentro da esquerda. Agora, o Witzel, no momento que ele rompe com o Bolsonaro, ele abre portas para uma alternativa de direita moralista, de direita liberal, de direita contra a criminalidade, que é exatamente o que está elegendo hoje. O que está dando votos, grande parte dos votos são relacionados ao kit gay, grande parte dos votos são relacionados ao sonho de acabar com a criminalidade no Brasil, aumentando armas, aumentando o radicalismo, aumentando o policiamento. E o Witzel representa isso. Então o Witzel é um forte candidato a substituir o bolsonarismo nas próximas eleições. A gente tem a opção do PSDB, que obviamente vai ser o Sérgio Moro. A gente tem o próprio Bolsonaro, se sobreviver até lá, como uma tentativa louca aí de reeleição, né? Imagino eu que o Bolsonaro chega no final do mandato do tamanho do Temer, só que como um ponto de moderação, como um ponto completamente distante desse radicalismo de coisas esdrúxulas do Bolsonaro, como guerra contra a Venezuela, apoiar aí mudança de embaixada, sem essa loucura, porém com a mesma retórica de luta contra a criminalidade, a gente tem o Witzel. E o Witzel, na hora que ele se manifesta contra o crime, no caso da Marielle, ele acaba mostrando que ele é um defensor da luta contra toda a criminalidade, não um defensor da luta contra a criminalidade vinda dos pobres que vão atacar os ricos. Ele tá brigando contra as milícias. Se ele tá brigando contra as milícias, ele tem um potencial de conquistar o povo carioca muito maior do que o Bolsonaro, se o Bolsonaro realmente for o chefão das milícias. Então ele está realmente abrindo uma frente sobre o Bolsonaro nesse momento. Então a gente pode dizer que o Witzel, nessa postura de lutar contra o crime da Marielle, ele causa um certo estranhamento no início, porque o bolsonarismo comemorou a morte da Marielle como se a Marielle fosse um grande inimigo, mas a longo prazo o Witzel vai herdar o eleitor do Bolsonaro para uma eventual campanha nacional. Então é muito interessante. Um eventual colapso do bolsonarismo. A Mônica Mello pergunta, Léo, desde quando o Witzel é conhecido no Brasil? Ele não é conhecido, mas ele quer se tornar conhecido, né? E um caminho para se tornar conhecido é dizer que desvendou o assassinato da Marielle e que prendeu os criminosos, que prendeu a milícia, e se essa milícia eventualmente for ligada ao Bolsonaro, melhor ainda para o Witzel. A Luciana Oliveira mandou aqui um superchat, obrigado. E o Jürgen von Bender se tornou membro do canal, obrigado. Jürgen, que agora é nosso membro aqui também. O Jorge está dizendo, é possível que o povo carioca goste de milícia. Acho difícil, acho mais fácil se sentir oprimido pela milícia. Tem uma questão interessante que veio aqui, a Vilma Gonçalves. Quero saber quem avisou os dois que seriam presos. Isso é muito importante, Léo. Eles saíram de casa às 4 da manhã, estavam se preparando, receberam um aviso de que seriam presos, e a grande questão é, quem avisou? Quem tinha informação de que eles seriam presos? Será que a informação partiu, né, do clã, partiu do governo, partiu da Polícia Federal, partiu de aliados na Polícia do Rio de Janeiro? Essa é uma questão que tem que ser esclarecida também. Não sei se você tem alguma suspeita em relação a isso. Se você quiser comentar, comente, que aí depois a gente já vai passar para o tema Ciro Gomes, que foi muito importante. A entrevista que ele deu hoje é a resposta da deputada Gleisi Hoffmann. Léo, a questão de quem vaza informações é uma questão que o povo brasileiro aprendeu através da Operação Lava Jato, que foi uma operação dos Estados Unidos dentro do território nacional. Infelizmente, nós temos uma realidade em que, como nós não temos a efetiva utilização da punição por traição, a gente não tem
escrúpulos de funcionários públicos no que diz respeito à traição. Eu digo, uma situação em que um juiz federal fez a utilização do poder judiciário para destruir a economia nacional, é uma situação que ele deveria ter pelo menos prisão perpétua, se não uma condenação à morte. Quantos brasileiros estão desempregados hoje por causa do trabalho desse juiz federal que trabalhou no Brasil para os Estados Unidos? Da mesma forma, nós temos pessoas infiltradas em todas as instituições. Lá nos Estados Unidos, que é de onde as ordens vêm, é totalmente diferente. Tem crime de traição e eu acho que a menor coisa que o cara pega num crime de traição é prisão perpétua. Então, numa circunstância dessa, em que não existe essa punição por traição, qualquer um pode ser um informante, desde um admirador, um ex-vizinho, um amigo, porque, olha, o cara vai ser preso, eu vou avisar, ele é meu amigo, ele pode fazer isso por mim no futuro. Afinal de contas, se realmente esse cara ele é o assassino da Marielle e esse camarada tem ligações com o Bolsonaro, assim que ele sair dessa pendenga, ele vai para o governo. Não foi isso que aconteceu com o piloto do helicóptero? Assim que saiu do pequeno cumprimento de pena, o piloto do helicóptero foi trabalhar no governo Temer. É isso que acontece normalmente com as pessoas que têm muitas informações. Ou elas morrem, ou elas vão para o governo. Então, se as pessoas estiverem pensando sobre a possibilidade do assassino da Marielle cumprir pena, eu digo, olha, existe a possibilidade? Existe, muito pequena. A probabilidade maior é que ele tenha um cargo no governo. Eu consigo ver esse rapaz no governo Bolsonaro e não dentro de uma cadeia durante o governo Bolsonaro. Léo, vamos passar para o Ciro Gomes. O Ciro Gomes concedeu uma entrevista ao jornal Valor Econômico no dia de hoje. Ele falou basicamente 3 coisas. Uma, que ele defende a reforma da Previdência e que não falar em reforma da Previdência é enganar o povo brasileiro, enganar o eleitor, não defender a necessidade de uma reforma. Ele se colocou do lado da reforma. Outra, ele disse que o general Mourão é um traidor e está preparando um golpe contra o Bolsonaro. Atacou o Mourão, né? E a terceira coisa, ele falou que a Gleisi é chefe de uma quadrilha. Ele atacou mais uma vez Gleisi, Lula, PT, etc. e tal. Então, o discurso do Ciro ficou nesses 3 pontos. Bater no PT, né? Bater no Mourão, porque eu acho que ele prefere o Bolsonaro no poder do que o Mourão, e defender a reforma da Previdência numa sinalização aí para o mercado financeiro de que ele é um cara confiável, né? Queria te pedir para comentar esses 3 pontos da fala do Ciro Gomes. Se o Ciro Gomes falou isso da forma como você falou, ele vestiu a fantasia de Alckmin, né? Eu já esperava isso, eu já imaginava que a decepção do Ciro Gomes poderia conduzi-lo contra aquele povo que, quando a gente pensa que o povo que votou no Bolsonaro é exatamente o povo que precisava de medidas sociais, de um Brasil com educação, com saúde, são coisas que o Ciro Gomes prometia na outra eleição, e ele acabou tendo 3 vezes menos votos que o Bolsonaro, o Ciro Gomes não conseguiu se manter como uma pessoa, digamos que firme com suas convicções, e agora voltou extremamente vingador. Ele quer ver o povo purgar. Eu imagino que agora o Ciro Gomes quer isso mesmo. O Ciro Gomes não quer a possibilidade do Mourão ser eleito, tem 2 motivos para isso, porque o Mourão ser eleito, não, o Mourão assumir que numa eventual modificação de Bolsonaro para Mourão, a tendência de estrago é muito menor, e quanto maior o estrago, maior a expectativa do Ciro Gomes no futuro conseguir ser eleito. Então, é o que eu tento falar com as pessoas. Eu tento explicar constantemente. Aqueles que acham que os derrotados nas urnas estão sofrendo com a eleição do Bolsonaro estão muito enganados. Os vencedores realmente nesse momento de crise são aqueles que foram derrotados nas urnas, porque qualquer um que ganhasse no lugar do Bolsonaro poderia fazer algo de bom. O Bolsonaro é o único que com certeza só vai fazer coisas ruins. Então o Bolsonaro está promovendo todos os outros. Ele está mostrando que pode ficar muito pior. Então, para qualquer candidato, e isso é uma coisa que precisa ser percebida nesse momento, e o povo precisa colocar isso na cabeça e entender, para qualquer candidato, o melhor para continuar na presidência é o Bolsonaro. Para qualquer pessoa que tenha intenções de ver candidato em 2022, o Bolsonaro é a melhor opção, porque o Bolsonaro vai fazer tanta coisa ruim que depois vai ter muita coisa para criticar, depois vai ter muita coisa para prometer conserto, prometer ajuste. Agora, o Ciro Gomes, ele demonstra que ele quer o Bolsonaro estragando para ele ter, em 2022, muito argumento contra o Bolsonaro e falar, eu avisei,
mas ele abandonou completamente o público que ele defendia antes. Ele chegou à conclusão que, olha, não adianta eu ficar tentando, numa sociedade que se acha rica, eu tentar oferecer medidas para uma população mais pobre, porque já que nós estamos aí numa sociedade em que a maioria do povo, né, é banqueiro, vamos socar nesse povo aí, reforma da Previdência, reforma trabalhista, o povo quer isso, ele se adaptou. E uma crítica que existia ao Ciro Gomes antes era exatamente isso, o Ciro Gomes era muito escorregadio, ele adaptava a sua ideologia sempre. Ele estava com a ideologia firme de uma forma, ele via que aquilo não estava dando certo, ele corria e mudava a ideologia. Isso para o mercado é muito bom, porque nesse momento o mercado já consegue perceber que tem mais um funcionário, mais um disposto a trabalhar para o mercado. Agora, para a sociedade, é claro que não é bom. É menos uma pessoa dentro do campo progressista, menos uma pessoa nacionalista, porque se a gente vê uma pessoa apoiando a reforma da Previdência no modelo do Bolsonaro, a gente vê que é uma pessoa que não está muito preocupada com o que vai acontecer com o futuro das pessoas no Brasil. E olha, para o banco, para os donos do dinheiro, para as elites, eles sabem o resultado. O resultado é o resultado puramente econômico. A classe média coloca o dinheiro no banco, faz uma previdência privada. Os mais pobres, a tendência é que eles comecem a morrer mais rápido, porque o Paulo Guedes já prometeu desvincular o orçamento, tirar o orçamento da saúde. Então a gente tem uma situação em que as pessoas no Brasil, agora liderado pelo mercado, serão simplesmente mercado. A partir do momento que a pessoa parou de trabalhar, ela passa a receber uma quantia que não dá condições para ela se sustentar. Os R$ 400. Qual que é a tendência natural dessa pessoa? Ou ela morrer naturalmente ou ela se suicidar. É exatamente aquilo que está sendo desenhado pelas elites financeiras para a sociedade brasileira. Olha, uma parte da sociedade não pode ser considerada humana. Ela é uma parte máquina, uma parte trabalhadora. Venceu a idade de trabalho, que ela morra, seja por causas naturais, por falta de atendimento médico ou até por suicídio. Mas a gente não vai trabalhar e colocar dinheiro nessa classe da sociedade que não teve condições de poupar. Já a classe média, a classe rica, essa é bem-vinda. Ela vai poupar e vai ter condições de continuar viva. A intenção dessa reforma da Previdência é uma redução da população dos mais velhos. Isso é lógico, isso é óbvio. O que me assusta é imaginar que o Ciro Gomes está do lado disso. Afinal de contas, todo o discurso pré-campanha dele, todo o discurso durante a campanha, era um discurso nacionalista, progressista, um discurso mais social. E agora, se ele parte em direção a proteção do Bolsonaro e a proteção da reforma do Bolsonaro, ele mostra que ele deu tchau mesmo para tudo que ele acreditava antes, né? Léo, queria trazer aqui a resposta da deputada Gleisi Hoffmann, né? Perdeu a paciência com o Ciro, disse que ele é um coronel covarde e ressentido, né? Que, enfim, tentou aí conseguir os votos do Lula, não conseguiu e entrou nessa vibe, vamos dizer assim. Sobre o Witzel, algumas pessoas falam, parem de defender o Witzel. Não defendemos o Witzel em nenhum momento. A gente só falou que o Witzel rompeu com o Bolsonaro, o Witzel acha que pode ser candidato a presidente daqui a 4 anos, e por querer ser presidente, o Witzel talvez, né, tenha tomado a decisão de ir com tudo para cima das milícias ali ligadas ao bolsonarismo. Léo, como é que você acha, como é que você vê essa reação da Gleisi de ir para cima, de chamar de coronel, de covarde, de ressentido? Né? As pessoas estão elogiando muito aqui a Gleisi pela maneira como reagiu ao Ciro Gomes. É uma reação política necessária, mas eu acho que nesse momento o PT não deve reagir ao Ciro, porque o comportamento do Ciro foi de suicídio dentro desse público de esquerda. Ninguém precisa falar... Nem precisa bater mais. Ninguém precisa se manifestar contra o Ciro. O Ciro foi pouco estratégico nesse momento que ele mudou de lado. Eu não sei se o Ciro vai conseguir. Imaginem, assim, eu imagino agora nesse momento, para tentar fazer uma comparação. Imagine você se o Brasil 247 agora tentasse falar bem do Bolsonaro. A tendência natural é que ele perderia todos os seus assinantes, todos os seus seguidores. E seria praticamente impossível reconstruir seguidores bolsonaristas, porque eles já não acreditam no 247 como um veículo bolsonariano. É a mesma coisa que acontece. Um político que veio da esquerda defendendo o ideal de esquerda, no momento que ele começa a fazer isso, ele perde todo mundo que ele tinha antes, isso é natural. Ou seja, o Ciro perdeu todos os seus eleitores de antes e ele não vai conseguir conquistar os eleitores do Bolsonaro, porque tem a opção Witzel, que é muito mais forte que o próprio Bolsonaro. E tem uma opção puro sangue para os coxinhas, por exemplo, um Alckmin, um Dória, que é aquela opção da opressão financeira, que é o cheirosinho, que é o cara que curte com mulherio.
eles não vão substituir essa opção playboy ou a opção opressora por um ex-comunista, que é assim que o Ciro vai ser sempre tratado dentro do eleitorado de direita. Então eu acho que não foi estratégico. Já tem os playboys, seria como né? se eu começasse a falar bem do Bolsonaro. Eu sempre vou ser aquele cara que falou mal do Bolsonaro e começou a falar bem agora que ele ganhou para presidente? Como assim? Não faz sentido. Não faz sentido. O Cláudio Alves está dizendo, pela Constituição, se o Brasil declarasse guerra devido à agressão externa, a pena para traição, covardia e espionagem seria a morte por fuzilamento. Vinícius Sanches, Ciro à esquerda, ele sempre defendeu medidas contra o mercado. Ele disse hoje que é contra a reforma da Previdência do Bolsonaro. Quem fez reforma da Previdência neoliberal foi o PT. Esse traiu a esquerda. Só lembrando, Vinícius, que o Ciro defende um modelo de capitalização na Previdência, que é o modelo chileno, né? Ele pode ter críticas pontuais, sim, à reforma do Bolsonaro, é natural, né? Idade mínima do trabalhador rural, PPC, mas ele está defendendo a reforma da Previdência e o argumento dele é que a esquerda não pode escamotear esse problema, né? O que também pode ser até razoável, né? Agora, a questão é ele chamar a Gleisi de chefe de quadrilha é uma coisa meio estranha, né? Para um cara que até outro dia queria que o Lula o apoiasse. Luciana Zero, como disse o Marcelo Zero, Marcelo, marido dela, não sei se é o Marcelo Zero ou outro Marcelo aqui. O condomínio até que bom, o que mata é a vizinhança. O condomínio até que é bom, o que mata é a vizinhança sobre o condomínio do Bolsonaro. Ricardo Miranda está dizendo que Ciro é um coronel travestido de socialista, foi o que disse a Gleisi. Luciano Oliveira, o Witzel é tão bandido quanto a família do Coiso, não se enganem, sou do Rio e da Zona Oeste, carioca gosta de miliciano, infelizmente, né? Então não estamos aqui defendendo o Witzel, só para dizer que eles estão rompendo, gente, essa é a linha que a gente está colocando. Léo, tem uma notícia importantíssima, que você precisa comentar, que a gente precisa debater. Sabe a tal da Fundação Lava Jato, de 2,5 bilhões, que eles teriam os recursos para promover campanhas contra a corrupção, etc. e tal? Eles desistiram da fundação, né? A reação da opinião pública foi tão acentuada, né? Não só da mídia progressista, mas também do Hélio Gaspar, editorial do jornal Estado de São Paulo, que eles recuaram e falaram, não vai dar, não faremos a fundação, vamos discutir outros caminhos. O caminho é devolver o dinheiro para a Petrobras, para a União, para o Tesouro Nacional, né? Não faz sentido que eles sejam gestores de dinheiro público, eles não têm mandato, não foram eleitos, né? Então desistiram da Fundação Lava Jato, Léo. Cadê seu áudio, Léo? Léo, liguei o áudio agora. Deixa eu só falar com a Flávia Amaral Rezende aqui. Muito obrigado, Flávia. Ela pergunta se a morte da Marielle pode derrubar o Bolsonaro. Não derruba. O Bolsonaro, ele é muito necessário para a reforma da Previdência e não interessa, ele pode matar uma outra, ele pode chegar agora no meio da rua, dar um tiro em uma pessoa, todo mundo vendo, câmera filmando, sem dúvida nenhuma. Enquanto existir a possibilidade da reforma da Previdência, ele não vai ser julgado. No Brasil não se pune crimes, no Brasil não existe nenhuma luta contra a corrupção, contra crime, contra criminoso. No Brasil tudo é dinheiro e a reforma da Previdência vai gerar muita grana para banco. Então não interessa o que o Bolsonaro fizer desde que ele esteja a favor dessa reforma da Previdência. Não interessa o que ele fez. Ele pode cair na opinião pública, mas cair da presidência é como se fosse o caso do Temer. Enquanto o Temer estava fazendo toda a pauta dos patrocinadores, ele sempre tinha grana para comprar os deputados. E você perguntou, Léo, faz a pergunta de novo que eu me perdi aqui. Oi, desculpa, Léo. Agora eu estava vendo comentários aqui, também me perdi, então a gente vai ter que começar do zero, Léo. Onde a gente estava? A gente passou pelo Ciro, a gente estava mudando de assuntos. Sim, Fundação Lava Jato, Léo. A Fundação Lava Jato, que foi... os procuradores de Curitiba desistiram da fundação, dada a reação da sociedade, né, que foi muito negativa em relação a isso, né? Sim, Léo. Agora o detalhe não é a operação... o detalhe não é eles desistirem da Fundação Lava Jato, mas desistirem das palestras. Isso que é... o que eu chamo a atenção da população brasileira e é uma das coisas que eu fico tentando entender por que a esquerda toda não pega nesse ponto para explicar para o brasileiro como que procuradores e juízes estão sendo comprados no Brasil. Lógico que esse caso da Fundação Lava Jato chamou a atenção do povo, todo mundo viu o motivo da condenação do Lula, todo mundo viu o motivo da Operação Lava Jato, todo mundo viu que procuradores e juízes estavam prestes a lavar a égua
né, nessa situação aí de dinheiro público. Mas o mais importante, nós precisamos entender por que o povo não recebe a informação de que condenações como a condenação do ex-presidente Lula foram compradas. Compradas porque se o Ministério Público recebe palestras quando persegue o Lula e se o Poder Judiciário recebe palestras quando condena o Lula, eles estão indiretamente sendo pagos para condenar os inimigos daqueles que contratam as palestras. Então, para que o povo entenda de uma forma muito simples, é mais ou menos assim. Toda vez que um procurador consegue fazer uma coisa contra o PT, uma empresa que é contra o PT contrata ele para uma palestra. Olha, a empresa não pode depositar um dinheiro para ele e falar, eu tô te pagando aqui porque você tá perseguindo o PT, isso é contra a lei. Mas a empresa contrata a palestra de um cara que não tem nada para dizer, de um cara que não tem nada para informar e paga 50 mil nessa palestra. Daí a pouco, um juiz vai e condena o ex-presidente Lula. Uma empresa contrata, ele paga 100 mil reais numa palestra. Mas peraí, o que esse cara tem para ensinar que vale 100 mil reais? Que estrela que esse cara é? É um show da Ivete Sangalo? Não, é simplesmente um juiz que condenou o ex-presidente Lula. Esse pagamento da palestra é o pagamento da condenação. Aí daí a pouco vem uma juíza e condena o ex-presidente Lula. Passa um pouquinho de tempo, ela também é contratada para uma palestra. Se a esquerda não entender a importância de explicar isso para a sociedade brasileira, ou seja, uma coisa que é extremamente proibida no ordenamento jurídico brasileiro, que é juízes terem interesse na causa, juízes receberem qualquer tipo de pagamento por causa de uma causa, e que as palestras são formas de pagar esses juízes e procuradores, se a esquerda não entender a importância de explicar isso para a sociedade, a esquerda está perdendo uma grande oportunidade de mostrar para o povo que juízes e procuradores estão sendo comprados no Brasil para condenarem a esquerda. Isso que é o mais importante. Tudo bem, não sei se eles vão devolver os bilhões, né? Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é, se devolverem os bilhões, vão abrir mão das palestras? Porque eles estão ganhando 10 vezes o salário deles, de qualquer maneira, fazendo esse trabalho sujo contra os interesses nacionais. Léo, eu vou trazer um comentário aqui do presidente autoproclamado, Zé de Abreu. Ele está dizendo o seguinte: não gostei nada da entrevista do delegado. O delegado deu uma entrevista, né, dizendo que está muito longe de saber quem é o mandante, né? E aí o Zé de Abreu está dizendo, vão dizer que não tem mandante, que foi crime de ódio porque o cara era fanático por militantes de esquerda. Não faz o menor sentido, né? Que um cara que quisesse assassinar militantes de esquerda assassinasse uma pessoa que investigava as milícias, no caso a Marielle como deputada estadual, né? E tratar isso como crime de ódio realmente não tem a menor lógica. Então esse é o comentário do presidente autoproclamado Zé de Abreu. O Ciro, só para dar razão ao Vinícius que fez um comentário, ele está fazendo um tweet aqui dizendo o seguinte, está no Twitter, né? Está na hora de cada um de nós procurar o deputado federal em quem votou e pedir o voto contra a reforma desumana e ruinosa proposta pelo governo. Então ele defende outra reforma da Previdência. E eu queria, Léo, trazer aqui um comentário do Renato Rovai, que agora traz a responsabilidade pessoal do voto de cada pessoa que votou no Bolsonaro, né? Bolsonaro é um cara que ataca jornalistas, imprensa, posta vídeo escatológico, é ligado às milícias. Diz o Rovai, você que votou no Bolsonaro e agora vê ele ameaçando a filha do jornalista que investigava quem matou a Marielle, ainda está confortável hoje? Consegue fazer de conta que seu voto não tem nada a ver com isso? Né? Você acha que a gente vai viver aquela situação no Brasil, Léo, que a Alemanha viveu depois do nazismo, em que as pessoas tinham que esconder durante muito, não podia se falar de política, porque podia se descobrir que alguém foi apoiador do nazismo, coisas desse tipo? Será que as pessoas vão ter que, enfim, assumir a responsabilidade pessoal por essa tragédia brasileira? Léo, a gente vive um momento bem pior do que o momento do nazismo. Por quê? O grande problema hoje no Brasil é que não dá para esconder. As redes sociais estão aí para mostrar, todo mundo sabe, está registrado. Então, naquela época do nazismo, não tinha esse oba-oba de futebol. Assim que perceberam, olha, deu ruim, não foi uma boa ideia, não foi uma boa escolha, esquece isso e pronto. As pessoas podiam esconder e ainda que as outras soubessem, às vezes por respeito e para manter uma vida legal, elas falavam, vou fazer de conta que eu não sei de nada. Só que hoje a coisa é bem diferente. Como hoje é impossível esconder, o cara fica teimoso. É o que acontece com muito bolsominion hoje, que não quer dar o braço a torcer. No princípio era que o Bolsonaro ia resolver tudo, que ele era contra a corrupção. As coisas foram mudando e hoje chegamos ao ponto em que o cara fala, não, mas é melhor o Bolsonaro desse jeito do que ter votado no PT.
Entendeu? Então, esse que é o detalhe de hoje. Os bolsominions, eles não estão preocupados em tirar o corpo fora de um problema que eles causaram, porque é impossível, tá registrado. E é exatamente porque não tem como voltar atrás, porque as redes sociais registraram, porque todo mundo sabe, tem foto, tem tarjinha Bolsonaro 2018, tem tarjinha eu fui robô do Bolsonaro, eu sou robô do Bolsonaro. Por causa de tudo isso, as pessoas vão insistir talvez até o último momento nessa loucura de defender o bolsonarismo. E a maior dificuldade que a gente está tendo hoje é exatamente esse problema. As pessoas não querem dar o braço a torcer. Porque se você buscar no íntimo das pessoas a realidade hoje, se aquela coisa, o que você faria se ninguém pudesse te ver fazendo? Hoje as pessoas diriam, na frente de um espelho, numa casa fechada, num banheiro fechado, eu me arrependo de ter votado no Bolsonaro. Se as pessoas pudessem fazer isso sem que ninguém soubesse para rir da cara delas, elas diriam isso, obviamente. Olha, eu fiz uma grande merda, vamos cair na real. Eu agi no pico da minha raiva, eu agi como o opressorzinho, eu fui o maldosinho. Mas o problema é que as pessoas não podem fazer isso dentro do banheiro de casa, olhando para um espelho com a casa trancada. Se as pessoas forem fazer isso na vida real, elas vão fazer numa realidade em que todo mundo do círculo de amizade sabe que elas apoiaram o Bolsonaro. E hoje existe um segundo erro, que é o seguinte: o cara que não votou no Bolsonaro, ele quer aproveitar o gostinho do deboche. Então nós temos essa situação que coloca a sociedade num caminho talvez sem volta, num precipício e sem uma possibilidade de volta desse precipício, que é a parte que não votou no Bolsonaro não abre mão do gostinho de debochar de quem votou. E como aquela parte que votou no Bolsonaro quer se proteger do deboche, mesmo sabendo que fez merda, ela vai tentar defender o que ela fez até o último momento, porque senão a outra parte vai debochar. Então, nós perdemos para a realidade do nazismo por causa disso. Porque na época do nazismo, era fácil uma pessoa virar e falar, não, você tá louco, eu nunca apoiei isso não, eu fui contra isso até o último momento da minha vida. Não, o nazismo teve quase que 100% de apoio, mas no entanto, no final das contas, ninguém apoiou. Hoje nós temos uma situação que é muito difícil o cara falar que não apoiou o Bolsonaro. Porque tá lá, tá na rede social, tá na fotinha dele. Cláudio Alves está dizendo, será que a reforma da Previdência dará mesmo muito dinheiro aos bancos? E se a classe média não tiver dinheiro para investir em Previdência privada? Faz sentido. Eu acho que, na verdade, as pessoas terão a necessidade de poupar, mas não terão dinheiro para poupar. O Monteiro dizendo, Léo, vocês precisam bolar o adesivo 247 para o carro. Aí vende junto com a caneca. Boa ideia, vamos tentar preparar isso também. E o Ali mandou um superchat, agradeço aqui ao Ali. Fernanda também está dizendo, e os omissos, os que anularam o voto, mesmo diante de um candidato do golpe fascista, né? É engraçado, Léo, porque o Estado de São Paulo está vivendo essa situação de ter uma jornalista linchada, agredida, linchada virtualmente, né, quero dizer. E o Estado de São Paulo hoje fez um editorial em defesa da liberdade de expressão. Quando chegou o segundo turno, Haddad e Bolsonaro, o Estado fez um editorial também dizendo uma dificílima escolha, né? Como se fosse difícil escolher entre um professor e um miliciano, né? E o Estado de São Paulo, na prática, apoiou o Bolsonaro, né? Essa é a grande verdade. A Mônica Godum está dizendo, em pouco tempo vai ser que nem na época do Collor, a gente não achava um que tivesse votado nele. É verdade, todo mundo tinha votado no Collor, depois do confisco ninguém mais votou, né? O problema é que o Collor confiscou, né? O Bolsonaro não está fazendo um confisco, ele está fazendo coisas mais graves até, mas que não causam toda essa percepção. Léo, como é que você está vendo a evolução dessa guerra do Bolsonaro contra a imprensa, né? O Bolsonaro escalou os bolsominions para ficar levantando hashtags. A imprensa mente, Estadão mente, Globo mente, Folha mente, todo mundo mente, né? Menos o Bolsonaro. O Bolsonaro é o único cara honesto que diz a verdade no Brasil. A imprensa está pagando esse mico, né? Produzido pelos fanáticos do bolsonarismo. E os sites ligados ao bolsonarismo também estão aí difundindo fake news, etc. e tal. Você acha que eles vão conseguir se manter nessa bolha do fanatismo e nesse ataque à imprensa que eles têm mantido? Léo, socialmente é bom. Socialmente é bom. Vamos pegar a forma como o Brasil perdeu a guerra para os Estados Unidos. O Brasil, né, os Estados Unidos, sem precisar de usar nenhuma arma, eles conseguiram vencer uma guerra no território nacional porque eles conseguiram dividir o povo brasileiro. Então, o povo brasileiro se dividiu em petralha e coxinha, a briga foi interna, e a partir daí o Brasil destruiu a própria indústria, a partir daí o Brasil destruiu sua estabilidade, o Brasil só foi afundando.
O que a gente consegue ver agora é uma situação em que todo o bloco contra os interesses nacionais, ele está brigando em si. Então a gente vê a Rede Globo, Bolsonaro, todos esses veículos e o próprio bolsonarismo que representam os interesses de fora, porque quando a gente pega esses veículos, a gente consegue perceber que eles trabalharam contra o interesse nacional, foram eles que promoveram a crise que a gente está vivendo hoje, foram eles que causaram toda essa desgraça de percepção pública a respeito da política. Tudo que a gente está vivendo de ruim hoje não teria acontecido se não fosse a imprensa. Então, socialmente, eu acho muito bom, porque nós temos hoje dois polos que precisam, dois polos de pessoas que precisam ser orientadas. Aqueles que acreditam na Veja como sendo representante da imprensa de imbecilização, aqueles que acreditam na Globo, e aqueles que acreditam no Bolsonaro. Olha que interessante. Aqueles que acreditam na Globo, eles recebem notícias contra o Bolsonaro. Então, quando eu falo Globo em sentido amplo. Eu falo as revistas, os jornais, todos esses veículos que trabalham contra os interesses nacionais e querem desequilibrar a sociedade brasileira. Então, aqueles que acreditam nos veículos de imprensa recebem notícias contra o Bolsonaro. Então tem um valor social. Em contrapartida, a briga do Bolsonaro contra os veículos de imprensa acaba orientando os bolsonarianos que esses veículos de imprensa não têm credibilidade. Então a gente está tendo aquela expressão interessantíssima, que me parece que é até bíblica, de que quem não presta por si mesmo se destrói. Então, o golpe, ele está entrando em colapso. Nós temos uma situação em que o golpe está entrando em colapso. Isso aconteceu com o Poder Judiciário perdeu, apesar dele ter ainda o poder de canetada, mas o Poder Judiciário já não tem mais aquela autoridade de dizer o direito que ele tinha antes. Na hora que o Poder Judiciário toma uma decisão, o povo comum olha e fala, o juiz decidiu isso porque o cara é rico, né? Então já não tem mais aquela ideia de que porque um juiz decidiu é a verdade. Isso aconteceu, infelizmente aconteceu contra a classe política, acontecendo contra a classe política, acabou abrindo brecha para que determinadas instituições se tornassem representantes do povo, que é o que aconteceu durante a Operação Lava Jato. Primeiro, destruíram a reputação da classe política e levantaram a reputação da República de Curitiba. Isso não foi bom. Mas agora, nesse segundo momento, a gente vê a reputação da República de Curitiba acabando. A gente pode chegar num momento em que o resultado social desse ataque mútuo é uma descrença total em todos. Isso poderia não ser bom se todos fossem bons. Mas como todo mundo nessa brincadeira está lutando pelos seus próprios interesses, a gente só tem egoísmo nessa brincadeira de hoje. É o egoísmo da imprensa, é o egoísmo do bolsonarismo, é o egoísmo do Poder Judiciário, é o egoísmo dos procuradores, é o egoísmo do Ministério Público. O que pode acontecer? A descrença do povo pode conduzir esse povo para uma maior politização. Olha, se o Bolsonaro, que eu gosto dele, ele fala mal da imprensa, a imprensa não presta. Ah, não, essa imprensa que eu gosto dela fala mal do Bolsonaro, o Bolsonaro não presta. Começa a dar aquela coisa na cabeça do cara e o cara começa a pensar, eu tenho que buscar informação fora desses veículos. Eu tenho que me politizar um pouco. Então pode ser que esse quebra-pau conduza o brasileiro a um nível maior de politização. Um nível menor de fanatismo e um nível maior de politização. Eles deixem de acreditar tão facilmente naqueles que eles admiram. Tomara, Léo. Anastácia está dizendo, vocês viram que o Olavo, no Twitter, Olavo de Carvalho, mandou o Vélez enfiar o Ministério da Educação no fiofó? E, literalmente, vimos e publicamos. Realmente é um escândalo, né? O cara que é o guru do bolsonarismo manda o ministro da Educação enfiar o MEC no fiofó. E o MEC é o ministério que quer que as pessoas repitam, as crianças repitam o lema do Bolsonaro. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? Você vê como é que são as coisas. A Joana Buarque fala, não perdoo ninguém, quem anulou, votou em branco ou que mesmo podendo não foi votar. Todos esses ajudaram a colocar o monstro na presidência. Está bem colocado aqui pela Joana. Eu queria trazer uma notícia importantíssima, interessantíssima. Né? O Bolsonaro decidiu processar o presidente autoproclamado do Brasil, José de Abreu. Né? O que aconteceu? Quando o Bolsonaro processa o autoproclamado José de Abreu, ele, de certa forma, reconhece ou está se sentindo incomodado. Né? Alguém está roubando o seu trono, deve passar pela cabeça do Bolsonaro. O que aconteceu? 2 jornais internacionais, o New York Times e o Washington Post, procuraram o Zé de Abreu, e o Zé de Abreu concedeu entrevistas aos 2 jornais para falar como presidente autoproclamado do Brasil.
O Zé de Abreu, ele tem todo dia levantado uma hashtag. Ele levantou, então, a hashtag agora, o assassino mora ao lado, falando sobre o assassino da Marielle, que é vizinho do Jair Bolsonaro. Léo, como é que você acha? Está crescendo aí, então, a presidência do autoproclamado Zé de Abreu, né? Isso lembra muito a história do cristianismo, porque no início, né, o cristianismo, os judeus que se converteram ao cristianismo, eles eram perseguidos dentro de Roma. Os romanos acreditavam que o cristianismo era uma seita do judaísmo, então eles deixaram correr solto no início. Depois que viram que estava crescendo demais, eles começaram a perseguir, e era a perseguição que fazia o cristianismo crescer, porque o povo judeu, e os escravos do povo de Roma, eles tinham tanta raiva dos romanos que eles pensavam, se esses romanos estão perseguindo esse povo aqui, é porque esse povo está certo. Eu acho que realmente a perseguição do Bolsonaro contra o Zé de Abreu, que é uma perseguição extremamente infantil, que mostra o tamanho da fragilidade intelectual do Bolsonaro, aí eu vou me proclamar aqui alto alguma coisa e aquela pessoa que é aquilo vai me processar. É uma coisa completamente infantil por parte de um presidente da República proclamar um ator, processar um ator que se autoproclama presidente. Eu acho que ele vai fazer o tamanho dessa autoproclamação crescer. E eu tenho dito isso. O vácuo de representatividade traz para o Zé de Abreu um status muito maior do que simplesmente um personagem de um presidente autoproclamado. Ele começa a ser percebido por parte da sociedade como presidente mesmo. Parece uma loucura isso, mas nós estamos vivendo numa anarquia e por causa da anarquia, qualquer líder que surja realmente se colocando como líder e representando aqueles que não se veem representados, ele se torna o líder. Léo, e sem falar no fato, né, de que essa onda está pegando, né? Já tem presidente autoproclamado na França, nos Estados Unidos, em tudo quanto é lugar. Bom, vou terminar assim só com um tweet do nosso querido William De Luca, né, comentando a fala do Bolsonaro sobre a descoberta de que, como disse o Zé de Abreu, o assassino mora ao lado. Ele fala, é constrangedor, William De Luca dizendo, né, que o presidente da República, no dia em que os prováveis assassinos da vereadora Marielle Franco são presos, queira saber quem mandou lhe matar, sendo que todas as investigações sobre Adélio Bispo apontam que ele agiu sozinho por conta própria. Palhaçada, né, Léo? E querer misturar o caso dele, que é muito mal explicado, com o caso da Marielle, que foi brutalmente assassinada. É um despreparo total, absoluto, uma incapacidade. É uma extrema... Léo, é importante falar sobre isso. Isso é uma extrema infantilidade que funciona com o tipo de público que o Bolsonaro tem. É quando você fala que alguma coisa está errada, é mais ou menos assim, como se você chegasse da rua e falasse, olha, acabei de ser roubado. Você chega para o policial, chega na delegacia, vira para o policial e fala, para o delegado, fala, faz uma ocorrência que eu acabei de ser roubado. O delegado vira para você e fala, mas eu também fui. Mas peraí, não interessa se você foi, o que interessa é que a pessoa tá lá para reclamar o fato dela ter sido roubada e querer fazer uma ocorrência. Não interessa se você viveu isso. São dois dramas diferentes, os dois dramas merecem atenção e o fato de você ter sofrido o mesmo drama não tira o drama da outra pessoa. Mas esse tipo de argumento, que é muito comum com as pessoas que não têm um pouco de noção de comunicação com o público, ele acaba funcionando, porque é uma quantidade muito grande de pessoas que não têm essa noção, e a gente tem visto isso através do fanatismo. Olha, nós estamos procurando quem matou a Marielle. Eu quero saber quem me matou. Não, você como presidente de uma nação que foi eleito exatamente com a proposta de luta contra a criminalidade, você tem que ter o interesse de saber quem matou todo mundo. Todo mundo que morreu, você tem que ter o interesse de saber quem matou. Você tem que se esforçar no sentido de criar premiações para quem acha os assassinos de qualquer natureza. Não é só a suposta tentativa de homicídio que te levou à presidência. Vamos cair na real. Mas isso funciona. Isso tem funcionado. Infelizmente, isso tem funcionado porque o Brasil não está sabendo reverter o maior problema que a sociedade brasileira tem hoje. Não é o bolsonarismo, é o fanatismo. É o fanatismo que é o maior problema que a gente tem hoje. Exatamente, Léo. Muito bom. Então vamos encerrar por agora, porque daqui a pouco tem Boa Noite 247. Queria te agradecer muito
pelo programa de hoje, agradecer a todo mundo que acompanhou, 4.700 pessoas aqui ao vivo nesse momento, né? Então reforço aí o pedido pelas assinaturas em Brasil247.com/apoio, e que todos também possam ser membros do canal. Você continua ao vivo, Léo, ou você só vai aparecer agora às 10 horas? Eu volto às 10h30, Léo. Essa semana tá muita correria, eu não tô fazendo aquele rabichozinho aqui não. Então eu queria agradecer a vocês, convidar todos para se inscreverem aí na TV 247, quem estiver assistindo e não for inscrito, se inscrever também no site, né, Brasil 247, ser assinante do site, se inscrever também no canal do Estopa, que está transmitindo aqui em simultâneo. Então, muito obrigado, pessoal, e até às 10h30 com o programa Léo Estopa ao vivo. Obrigado, gente. Valeu. Grande abraço. Valeu, galera. Valeu. Valeu, Léo. Acabou que eu fiquei no ar aqui, que eu tô tentando achar o mouse para desligar, então eu vou agradecer mais uma vez as pessoas que estão assistindo aqui. E agora que eu achei o mouse aqui, eu consigo desligar. Então eu volto às 10h30, pessoal. Obrigadão e até lá.